O homossexualismo não existe. É sério. Sinto muitíssimo, mas realmente ninguém vai me convencer que o homossexualismo realmente existe. Vamos entender. Antes de tudo, eu quero que fiquem bem claras três coisas. A primeira, sou heterossexual. Sendo assim, eu não tenho total propriedade para falar sobre o assunto. É claro que eu não sou especialista em nada. Mas a gente vive em um país com uma liberdade de expressão relativamente boa, então eu vou falar mesmo assim. As únicas coisas que eu preciso seguir são não ser intolerante, não ser criminoso nem nada do gênero. Segundo fator, eu não tô nem pra lá e nem pra cá na política. O vídeo não é sobre isso. Terceiro fator é que eu quero que vocês se fodam. A palavra homossexualismo dá a entender que a homossexualidade, essa sim é correta, homossexualidade, não homossexualismo, por favor. Dá a entender que esta é uma ideologia, uma escolha ou, em alguns casos, até uma patologia. O que sabemos que não é. O homossexualismo não existe realmente por este motivo, pela palavra não fazer sentido no que realmente é. Seja o correto é homossexualidade e não homossexualismo. Sempre que a gente vê algo terminado em ismo, a gente entende como uma ideologia, uma ideia. Determinismo, terraplanismo, darwinismo, ceticismo, ateísmo, cristianismo, são todas ideias. Lembrando que o darwinismo é uma opinião sobre a teoria da evolução do próprio Darwin. Não quer dizer que é uma ideia a teoria da evolução. A teoria da evolução é um fato, o darwinismo é uma ideologia sobre ela. Você, ser humaninho como eu, pode me questionar. Como assim não é uma ideologia? As pessoas não escolhem ser homossexuais? Não, a pessoa não escolhe a homossexualidade, até porque quem iria escolher sofrer preconceito. É contraintuitivo. Dados estatísticos mostram, por exemplo, que pessoas transexuais tendem a viver pelo menos 35 anos de vida no Brasil, como mostram os sites do CNN Brasil, Guia Gay São Paulo, 12 Senado, Observatório 3 Setor, entre diversas outras fontes. Menos uma fonte que eu encontrei que diz que esse argumento é falacioso, é uma mentira, um jornal de direita chamado Gazeta do Povo. Bem opinativo para um jornal, para falar bem a verdade. Não consegui ler esse jornal porque eu teria que pagar para ler, e eu não vou pagar para ler. A questão aqui é, ninguém escolhe sofrer preconceito, ninguém escolhe a morte. Essa é a coisa mais contraintuitiva do cérebro saudável. Compreensível essa média de vida, até porque o transexual é facilmente reconhecido, a maioria das vezes. Causa repulsa nos homofóbicos justamente por estar se travestindo. Entendemos que o homossexualismo não existe? Entendemos que o homossexualismo não existe. Então, outro tópico. A homofobia não tem sentido lógico, é completamente irracional, com certeza não deveria estar tão presente no nosso cotidiano como está. Coisa de idade média, acho que a gente não evoluiu o suficiente de lá pra cá. A partir do momento em que entendemos que a pessoa não escolhe ser homossexual, entendemos que a homofobia é uma repulsa contra o ser, não contra o que ele pensa, não contra o que ele faz, contra a pessoa. E isso, por sua vez, me desculpem, mas é um fato, está bastante presente dentro de igrejas e de religiões populares brasileiras que falam sobre o menino Jesus. E há líderes religiosos disseminando ódio contra essas pessoas. Por favor, religiosos de todo o Brasil, Jesus tem ensinamentos tão lindos. Façam o que ele disse sobre os gays. Nada. Ou melhor, ajude-os com alguma coisa, como Jesus fazia com os outros. Quando Jesus disse aos seus discípulos para que não julgassem, isso incluía você. Siga o seu verdadeiro líder, não o líder que é isento de qualquer crítica por estar dentro do templo da religião, em cima de um púlpito. Não aquele cara que está em cima do púlpito disseminando ódio. Já vi igreja oferecendo cura gay. Homossexualidade não é uma doença, porra. O homossexual não vai deixar de ser. Não existe. Homossexualidade é uma condição ou intrauterina ou genética. Intrauterina, ou seja, acontece dentro do útero. Mas homem não tem útero. Aí eu perdi no argumento, né, ô filha da puta. Se você já utilizou do comum argumento, abre aspas. Se a pessoa está feliz com as próprias decisões, eu não vejo problema. Ela faz o que ela quiser, isso não me afeta. Fecha aspas. Mesmo que bem intencionado, um argumento errôneo, você não fala da homossexualidade, você fala do homossexualismo, que não existe. A ciência ainda não sabe dizer o que acontece para que a pessoa nasça homossexual. Nem o fator evolutivo para isso. Mas o fato é, ela nasce sim homossexual. Sendo assim, a homofobia não é tão distinta do racismo, convenhamos. A pessoa nasce homossexual, assim como a pessoa nasce negra. Julgar uma pessoa pelo que ela é
É completamente irracional, ilógico, inconveniente e até hipócrita para alguns cristãos que já transam com a hipocrisia há um tempo. Existe também a falácia que o meio em que a pessoa vive pode torná-la homossexual, com pais homossexuais, por exemplo. Argumento completamente falacioso e mentiroso, vindo normalmente de alguns extremistas políticos. Absolutamente nada, nem cura gay, nem terceiros com sexualidade distinta, vão mudar a sexualidade de alguém. Se eu andar com preto, eu não vou ficar preto, porra. Dizer que uma pessoa pode ser influenciada à homossexualidade é a mesma coisa que dizer que uma pessoa branca andando com pessoas pretas pode ficar preta. Não faz sentido. Mas, assim como a cor da pele, a homossexualidade pode ser transmitida geneticamente, como mostra o site do El País, ao mostrar a pesquisa do geneticista Brandon Ziet, que diz o seguinte, provavelmente rebatendo argumentos que algumas pessoas tiram do rabo dizendo que não existe gene gay. Abre aspas. Não há só um gene gay, e sim muitíssimos genes que influenciam a probabilidade de que uma pessoa tenha parceiros do mesmo sexo. Fecha aspas. Abre aspas de novo. Se não fizermos a coisa certa no nosso tempo, nossos netos olharão para nós com a mesma vergonha que olhamos para nossos avós racistas. Fecha aspas de novo. Simplesmente respeitem as pessoas, amem as pessoas. Não deixem a ideia de que homossexualidade é a ideologia proliferar. Rebatam, levantem a mão e argumentem. Apeguem-se ao senso crítico.